Luciano Novaes pergunta: poderiam ter chamado outros entrevistadores? O que você acha disso, Morgan? Outros entrevistadores. Mas eu acho que para o Jornal Nacional não, né? Porque o Jornal Nacional são só os dois ali. Eu acho que é coerente que tenha isso. Agora, é um modelo, Luciano, que deveria ser replicado. É um modelo que deveria ser ponto de partida para outras emissoras fazerem nessa ideia da sabatina, né? Esse grande roda viva. Agora, o que é interessante? Por que chama a atenção? Não é pela audiência do Jornal Nacional, é porque desde que começou esse processo, essa agenda de sabatinas, é uma arena pinga-fogo. É pergunta incisiva, né? A ponto das pessoas mais desligadas, menos acostumadas com isso, ou acostumadas com entrevista chapa branca, né? Perguntando como você está bonito, que creme você usa, presidente, né? Claro que não é o Bolsonaro, porque a pele dele estava constrangedoramente feia. Fala assim, mas se não for uma entrevista, se for uma inquisição, entrevista é isso. Entrevistar, o jornalismo é isso, é perguntar o que o cara não quer falar, e ele que se vire para responder. Claro. Presidente, por que você imitou gente morrendo? Você acha que é certo isso? Vem cá, qual é a pessoa minimamente decente que não tinha vontade de saber isso do Bolsonaro? Escuta, você achou que é normal você imitar cara nego sem ar? Você acha que isso é bacana? Vem cá, você tá pensando em dar golpe? Cara, essa é a pergunta básica de qualquer pessoa que olha a Bolsonaro. Você quer dar golpe mesmo? Ô Lula, vem cá, você nunca falou esse negócio de corrupção, irmão. Como é que é? Como é que é? Deixou roubar lá, roubou, como é que é? Vai continuar esse esquema? É perguntar. Pronto. Agora pergunta, Lula, vem cá, o terceiro mandato vai ser melhor que o primeiro e o segundo? Hã? Vai sair de lá com 95% do voto, hein? Não, que isso? Como é que vai ser o nosso fome zero de novo, hein? Não, isso aí é assessoria de imprensa. Então, assim, é normal, né? Agora, tem umas perguntas somente quiser. Agora, devia fazer sim, Luciano. Eu acho, inclusive, a tradição do debate é muito mais pelo fetiche do encontro, do duelo dos dois ali. Do grupo, né? De dois, mas dentro de um grupo, né? Mas esse modelo é muito mais proveitoso, né? Esse modelo inquisitório, para usar o termo que você estava falando, ele é muito mais proveitoso. É bom, podia ter mais. Eu concordo com o Morquinha, mas eu tenho nuances ali. Eu acho que realmente, Luciano, não tem o menor sentido tirar esses entrevistadores. Eles são a cara ali, né? Eles personificam algo que o brasileiro está acostumado. Eles têm o brasileiro médio, um percentual expressivo da opinião pública, do cara que rala o dia inteiro, e a única hora que ele liga nas notícias, não é igual a gente, doente mental, que fica lendo o dia inteiro, fica no Twitter, fica acompanhando. É a hora que o cara liga ali, velho, chegou no trabalho, tomou banho, tá jantando, esperando o Pantanal, cara, sabe, assim, esperando o futebol. É isso que o cara tá. Ligou ali, ele quer ver as imagens bonitas do Globo Repórter daqui a pouco, assim, voando em cima do Pantanal, voando em cima da cachoeira. Daqui a pouco o cara quer dar aquele relax que é normal da vida. É tudo certo. Você tem 30 milhões, 35 milhões de brasileiros que pegam isso como informação. Então, acho que tem que ser eles mesmo. Eu discordo do Morgan, que reconheço como uma tática válida e legítima, uma estratégia, uma metodologia de entrevista legítima, não é o que eu gosto como jornalismo. Eu acho que você envolve, você tira de outra forma. É muito norte-americano isso, sabe? De pá, os dois pés, sabe? Existem modelos, né? O jornalismo europeu não trabalha com esse tipo de entrevista. É mais aquelas entrevistas, tipo, caros amigos, que você vai num debate longo, mas sem ser a punheta sem pesquisa desses podcasts de hoje. Porque quando você tem um embasamento, um fundamento, uma pesquisa, alguém que entende o assunto e vai tocando uma conversa sem ser com os dois pés no peito, como é a tática bem norte-americana, bem incisiva, que o Jornal Nacional adota, você pode chegar a essas respostas também de outra forma. O Gineton, Roberto Dávila, o Gineton ótimos exemplos, ótimos exemplos. E o Roberto Dávila, que tem um programa que tem uns 40 anos, né? Esse Conexão Roberto ótimos Dávila, exemplos. já rodou de quanto é lugar. O Roberto Dávila tem isso, mas o que é o negócio? Você falou do podcast, é muito bom, né? Porque a gente cai nessa armadilha que é confundir ou que é comparar podcast com jornalismo, né? O Costa, um parêntese rápido. Você tá tomando um drink, um negócio no canudinho com gelo, cara?
Me deu uma vontade de beber um negócio gelado agora. Podia ser até alcoólico, mas puta merda, cara. Acho que eu vou pegar alguma coisa lá. Vai lá, gelo. vai lá buscar que eu seguro aqui enquanto eu vou desenvolvendo aqui com o Luciano. Não, mas peraí. Então, mas tem que ter uma visão incisiva, né? Tá falando do podcast. Hoje, hoje o Bolsonaro foi num podcast. No podcast. Eu não acompanho 2 podcasts ele foi hoje. Mas hoje ele foi num podcast com muito alcance, um podcast com menos alcance. Qual que foi aquele de menos alcance? Foi o das 4 da tarde, teve do meio-dia e teve esse. Pois é, esse que eu tava comentando. Ele foi o podcast dos Fortão, do Fisiculturista, né? Que é do Renato Cariani e do Paulo Musi, né? Aí não sei se tinha mais gente lá, mas eu não consegui assistir, porque eu cheguei para começar a assistir, a primeira pergunta foi sobre facada. Então, assim, e aí na explicação dele falou que o senhor não morreu, que além da intervenção divina, porque Deus tem um plano de vida para ele, de missão, ele só não morreu porque ele tem um histórico de atleta de alto rendimento. Bolsonaro afirma... Ele é um mentiroso, realmente, conto mais. E aí ele foi falando sobre Covid e entrou em cloroquina, e entrou em vacina, e tratamento precoce. Tal. E tem uma porra de um médico lá, que é um ídolo desse segmento. Quando eu falo no segmento, parece que é um nichinho, mas só esse cara no perfil dele no Instagram ele tem 5 milhões de pessoas, quase. Então, assim, é nicho, óbvio, mas é um nichaço. É muita gente. Aí o cara falou e o cara tá lá quieto, ou seja, foi uma bajulação. Foi uma ágio, sabe? Uma agiografia. Fala aí, meu santo. Sabe? Aí depois ele fala, como é que a gente vai resolver o problema da fome, presidente do Brasil, que é um problema sério. O mesmo Paulo Musi. Ele tem a coragem de dizer, e aí não tem um filho da puta para falar, peraí, o Bolsonaro, cá entre nós. Porque o presidente teve coragem de dizer o seguinte, não tem fome no Brasil, né? Não tem fome no Brasil como fala, isso é invenção. Não tem gente pedindo pão na rua. Não. Tem gente chupando o osso, seu odiento, seu facínora, sabe? E aí eu não consigo... Eu tô no limite da minha indignação, assim, do meu sentimento ruim com esse sujeito que é o Bolsonaro. Porque agora eu estou desenvolvendo pelas pessoas que aplaudem isso. Porque não tem como o cara ver na frente dele, ele respondendo para ele, fala, não tem fome, né? E o sujeito que é médico, filho de professor da USP, que é um cara metido a ser sabe tudo, porque ele vai lá e responde sobre tudo. Ele nem fala sobre fisiculturismo, não, ele fala sobre a vida, inclusive sobre o comportamento, ele é um coach de vida. Ele é coach. Não, ele não é. Ele age como? Ele não dá curso de coach. Ele é um ortopedista, por definição. Só que assim, como ele passa muito tempo falando em podcast... um ortopecoach. Ele começa a falar, olha, na vida, gente, nós precisamos ter determinação, sabe? Aí vira aquela coisa de dar um invólucro muito maior para a missão do físico. Fala, olha, você disciplinando seu físico, disciplinando sua vida, porque você acorda cedo, porque é assim no relacionamento, porque minha esposa, porque a Roberta, ele tem esse negócio. Quem conhece Paulo Musi, tem um bocado de gente conhece, sabe como é que é. Uma chatice do caralho. Mas tudo bem. No que ele se propõe a falar, bacana. Mas como é que um cara desse, com toda a suposta visão acurada da vida e crítica, não falou, presidente, só um minutinho, querido. O nego passa fome, os caras estão chupando o osso, os caras estão fazendo fila para pegar osso doado na rua. Claro que tem, mas não teve coragem, né? É isso que muitas vezes falta. Esse podcast não tem, porque é bajulação ou porque falta preparo, e uma boa entrevista tem. Aqui em Goiás, estamos falando sobre... Aqui a Fabiana Pulcinelli faz muito bem isso. Que é craque em entrevistar sobretudo político, faz a pergunta. Mais recentemente, um exemplo mais recente, ela falou sobre Caiado. Como é que é o negócio da câmera? Não, isso aí temos que ver, porque a câmera de policial não é prioridade. Porque a gente não sabe se adianta. O governador adianta sim. Os dados de São Paulo são assim, ou seja, encantou o cara. Não precisa falar assim, não, peraí, governador. Não. Aí de endurecer sem perder a ternura, ela pode ficar numa boa. Exato. Mas ela entra no assunto. Né? Concordo inteiramente. Então é só sobre isso, sobre esse modelo aí. O Roberto Dávila faz isso muito bem. Geneton fazia muito bem. Né? E aí acho que até dado tempo, que é muito exíguo lá no Jornal Nacional, eles querem ser mais no choque ali, na pressa. Né? Eu pessoalmente não gosto desse estilo. Não é o estilo de entrevista que eu pratico. Você deu bons exemplos de outro tipo de escola que consegue extrair a informação também, sem perder a ternura, como você bem colocou, e concordo também com o exemplo da Fabiana. Para finalizar aqui, se poderiam ter chamado outros entrevistadores.
seria outra entrevista, né? Seria outra entrevista. Então, eu acho que por uma questão de critério, de você manter ali uma lógica para os candidatos, você pegar os mesmos entrevistadores para cada um. E realmente não dá para ser a mesma pauta, porque as histórias são diferentes. A vida de cada um é diferente, tudo. E cobrar. Porque o que acontece? O Bolsonaro, você cobra o que está acontecendo agora. O Lula, você cobra 8 anos ampliado por mais 6, por mais 5,5, porque de fato ele foi o responsável pela eleição da Dilma. A Dilma não existiria politicamente se não fosse uma indicação, um apoio a um trabalho do Lula. Então ele responde ali simbolicamente, por mais que fale aquela divisão da Dilma que foi muito inteligente e tal, não sei o quê, mas naquele momento o Lula elegeria eu, Morga, ou até você, Luciano, ou até qualquer um de nós. Elegeu até a Dilma. Naquele momento, com 87% de popularidade, ele elegeria qualquer um, tanto que elegeu Dilma Rousseff. Você tem o Ciro Gomes com uma experiência muito longínqua, né? A última vez que ele foi do executivo de fato foi em 88, quando ele foi governador do Ceará, até 92. Está muito longe, cara. Muitos brasileiros não estavam vivos no Ceará quando o Ciro Gomes foi prefeito de Fortaleza e depois governador do Ceará. Aí depois foi ministro, foi deputado e permaneceu no debate público, certo? A Simone Tebet, ela deu uma boa noite. Ela deu, rapaziada, oi, essa é minha cara, esse é meu nome, essa é minha história. Foi o primeiro boa noite que ela deu de fato pro Brasil, foi agora. Porque esse papinho de Globo News, de sabatina do UOL, de Roda Viva, convenhamos, né? Fala com a nossa audiência aqui, ó. Isso aqui é tudo assim. Primeira vez que ela falou com o Brasil de fato. Então, a história da polarização encaminhou, né? A gente já sabe.